Olá, sejam bem-vindos ao canal Graduando em Informações. Meu nome é Felipe de Menezes Basílio e tenho uma convidada muito ilustre. Pode se apresentar. Eu sou a Gisela, eu sou uma amiga do Fê. E ele me chamou para falar um pouco sobre o meu curso, porque eu estou no segundo ano de pedagogia e eu vou falar um pouco sobre por que eu escolhi fazer pedagogia, onde trabalha o pedagogo e o que é um pedagogo, o que ele está apto a fazer, e um pouco das matérias que eu tive no curso. A minha faculdade tem algumas matérias que são um pouco é, diferentes das faculdades mais tradicionais, mas também tem matérias que você vai encontrar em outras faculdades, se você não é de São Paulo. E é, Bom, começando primeiro, uma pergunta interessante. O que é ser pedagogo ou pedagoga? O que é trabalhar na sua área? O que seria? bom, as pessoas sempre falam que pedagogo é quem dá aula para criança. E sim, Uhum. eu tô apta a dar aula para criança. O pedagogo é licenciatura em pedagogia, né? Eu tenho licença para dar aula até o quinto ano do ensino fundamental. Então, eu tenho, em todo o meu curso, eu tenho matérias de didática e matérias sobre o desenvolvimento da criança até mais ou menos os 10 anos. E o pedagogo não trabalha só dentro da escola, dentro da sala de aula, como ele também pode trabalhar na parte administrativa de uma escola, ele pode trabalhar em ONG, ele pode ter muitas especializações que ele não necessariamente dá aula, mas ele está agindo com criança também. E é uma coisa muito vasta e muito ampla e que eu sou completamente apaixonada por isso, sinceramente. Sim, é uma área muito ampla e cada vez está crescendo mais. Então, essa ideia de que é só dar aula para criança, nos dias de hoje é uma coisa muito mais ampla e tem várias oportunidades no Uhum. mercado, pelo que eu entendi. Também falando um pouco do seu curso, assim, quais matérias você mais teve interesse, assim, qual foi a matéria que você mais gostou, assim? A minha faculdade, o curso dura 4 anos e cada ano a gente foca em uma parte, né? Como eu falei, eu estou no segundo ano, eu estou indo para o quarto semestre agora, mas no primeiro ano a gente foca em educação infantil. Em todos os semestres tem estágio obrigatório de Uhum. observação, então o primeiro ano é o estágio em educação infantil, de 0 a 3 e de 4 a 5. Então a gente aprende sobre o desenvolvimento da criança nesses primeiros anos de vida, estuda alguns teóricos tipo Winnicott e M. Pickler, Ah, legal. e a gente aprende muito como introduzir a leitura com a criança também, eu tenho disciplina sobre isso, e as práticas que a escola pode oferecer para crianças nessa faixa etária para estimular o desenvolvimento dessa criança, estimular a leitura desde a infância Uhum. e o desenvolvimento físico e psicológico da criança. Sim, que legal. Então, vocês estão capacitando a criança desde o primeiro estágio dela, né? Vocês estão gerando conhecimento para aquela criança, que depois no futuro ela vai Uhum. escolher melhor, né, o caminho que ela vai querer trilhar. Mas vocês são a base, vocês ensinam o básico da educação para que depois a criança, ela vá crescendo e escolhendo o rumo que ela quer, né? Tem muitas faculdades que não têm esse estágio em educação infantil, que a educação infantil passa meio batido, assim, claro, tem todo o estudo teórico, mas não tem muita prática na educação infantil, porque até alguns anos atrás não era obrigatório ter licença em pedagogia para dar aula para criança, mas hoje é obrigatório. E aí no segundo ano a gente vai para o ensino fundamental 1, do primeiro até o quinto ano, então eu tenho várias matérias de didática, de matemática, de alfabetização, de história, de ciências e da língua. Matemática. É, é como que a criança aprende a matemática, né? Como que a gente pode tornar a matemática uma coisa próxima da criança e não gerar esse trauma que muita gente tem. Sim, imagino. E aí eu continuo tendo algumas matérias sobre, paralelamente a essas matérias de didática, sobre o desenvolvimento da criança, então o desenvolvimento psicológico,
nessa faixa etária. E ainda estimulando a leitura e ainda aprendendo também sobre a história da educação, que é uma coisa que as outras faculdades também têm, sobre a construção da ideia de infância e como a educação foi se transformando ao longo do tempo. Sim, nossa, então vocês têm um Como papel que a gente chegou muito. nesse ensino que a gente tem hoje, nesse ensino tradicional Uhum. que a gente tem hoje. Então, vocês têm um papel muito importante, né? Vocês estão desenvolvendo uma criança, né? Vocês estão criando fórmulas, jeitos para o desenvolvimento da criança, né? E não é um processo nada fácil, né? Porque cada criança é diferente uma da outra, então tem que ser uma coisa bem aberta, bem ampla, né? Para tomar cuidado de Uhum, respeitar a criança. Eu lembro que você falou uma vez, a gente até tinha conversado sobre, sei lá, coisas que as crianças fazem, tipo desenhos, coisas diferentes, e quanto nós, adultos, influenciamos isso também na criança. Sei lá, eu vou pintar uma tartaruga e pinto ela toda de, sei lá, preto, ou uma cor que não é convencional aquele animal. A criança, ela uhum, enxerga o mundo de uma maneira diferente. Daí vocês têm essa habilidade de tentar respeitar a visão da criança, para que ela tenha a criatividade dela, a imaginação, e criando novos conhecimentos para ela. uhum. Eu acho que uma coisa muito importante que eu levo desse curso é a gente nunca prender a criança a estereótipos, a ideias fixas. A gente, nesse exemplo que você deu, eu tenho uma disciplina de oficina de artes no primeiro ano da faculdade que a gente aprende esse processo da criança, né? Que é um processo muito de cada um, não é uma coisa que vai ser sempre a mesma coisa. A criança, a gente não precisa corrigir o tempo inteiro a criança, porque ela tem que construir aquela ideia por ela mesma. Se ela acha que uma tartaruga é azul, deixa ela achar que uma tartaruga é Sim, azul. Você não precisa sim. ficar corrigindo ela, porque isso depois pode gerar uma desmotivação, você pode deixar ela para baixo e tudo mais. Então, sempre incentivando ela a experimentar, né? A Sim, experimentar, ver o que ela acha, ver o que ela pensa do mundo, ver como é que ela cria essa visão do mundo. sim, isso é muito legal, né? Que você usar várias técnicas como a arte, ou outros instrumentos, como desenho, ou brincar de massinha, ou várias outras técnicas, que é um jeito de conhecer a criança, né? Cada uma tem um pensamento, vê o mundo de uma maneira, e você tentar usar essa habilidade e falar, opa, essa criança tem essa maneira de pensar, vamos desenvolver isso nela, vamos mostrar outros Uhum. caminhos. Então, isso é algo muito rico, né? Faz a criança crescer e aprender. E é um processo bem difícil, né? Ser professor. Você tem que respeitar tudo isso e vocês estão mexendo com a mente da criança, né? Então é um processo bem interessante. Porque a infância é quando a gente começa a construir nossa visão do mundo, né? Então a gente tem que fazer a criança experimentar e estimular esse desenvolvimento e não deixar que ela fique presa a ideias fixas, a estereótipos. A gente tem que quebrar todos os estereótipos que a nossa sociedade traz para essa criança, né? Sim, verdade. E sobre a grade curricular, assim, tem alguma outras matérias que você gostaria de apontar? Eu lembro quando você começou o curso, você até falou, quando você começou para mim, nossa, Fê, meio que eu tô voltando a ser criança, que tem umas aulas bem diferentes, e você realmente mergulha, né, na infância, né? Você tem uma experiência, você é adulta, mas você também tem momentos de ser criança também, né? É, é, principalmente no primeiro semestre, né, que é quando a gente entra, e como eu falei, no primeiro ano a gente tem toda essa coisa da educação infantil, do desenvolvimento da criança, da construção da ideia de infância, Uhum. a gente resgata a nossa ideia de infância. As nossas experiências quando criança que podem ter influenciado, no meu caso, influenciou muito Uhum. no porquê que eu escolhi fazer pedagogia, então eu resgatei isso como uma forma de acrescentar na minha formação mesmo. Então, eu acho que a gente experimentou muito isso para descobrir como é que isso funciona para o outro, porque a gente soube o que aconteceu com a gente, mas como é que isso pode influenciar no outro? Como é que Sim. isso pode influenciar na nossa ação como educador? Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu acho que Não, não ficou. fez sentido. E voltando, por que você quis fazer esse curso tão interessante que você apontou? Eu não tive dificuldade para escolher o curso que eu queria. É, Quando eu era pequena, eu falava muito que eu queria ser professora, eu sempre falei que eu queria ser professora.
Mas aí as pessoas vinham com todas aquelas ideias, o professor ganha pouco, ah, professor não é valorizado, você vai morrer de fome, não sei o que, não sei o que lá, e não vale a pena. Então, eu desisti por um certo tempo, e aí eu pensava em ser outras coisas, e todas as coisas que eu pensava em ser, eu queria trabalhar com criança, porque eu sempre gostei muito de criança. E durante o ensino médio eu fui muito atrás disso. Eu acho que eu fui aquela aluna que a escola espera ter, aquele aluno que vai atrás do que quer, que Sim. pesquisa o que quer ser e que sai do terceiro ano do ensino médio já dentro de uma faculdade. Isso é ótimo. Não é sempre que isso acontece, tá tudo bem se isso não acontecer. Mas desde o nono ano, desde que eu entrei na escola que eu me formei, eu sempre fui atrás disso. Eu tive muito suporte da escola que eu estudava para isso e dos meus pais e de muita gente. E aí eu descobri que eu queria pedagogia porque juntava a minha paixão por criança e eu sempre gostei de ler sobre educação, de pesquisar sobre isso. Uhum. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, no governo que a gente vive hoje, isso está constantemente em transformação e essa carreira está ameaçada, né? Então eu acho que a gente precisa de pessoas que realmente querem fazer isso e que realmente querem mudar o mundo. Uhum. E depois só faltava eu encontrar o lugar. Isso também não foi muito difícil, porque tinha pessoas próximas de mim que conheciam a faculdade que eu faço hoje, que é o Singularidades. E foi um processo bem gostoso, assim, dessa descoberta. Que bom. Isso é muito bom, assim. Você, desde pequena, tinha esse sonho, e daí você realmente falou, não, pera, é o que eu quero, vou fazer. E você realmente se encontrou. Quando a gente estudou junto no mesmo colégio, né? E lá era um espaço muito criativo, né? A gente tinha, sei lá, pessoas desde, sei lá, dos 5 anos até adolescentes, até o terceiro ano. Então, era um Uhum, contato constante, né? Eu lembro que à tarde era um outro local, né? Era, tipo, de manhã era só adolescente, pessoa do sexto ao uhum. terceiro ano do colégio. E à tarde, né, era um outro lugar, era só para criança, né? Então, nossa, o Sarmento, eles tinham um contato muito forte, né? Eles tinham todas essas faixas etárias e você conheceu vários professores, né, que você falou, e que realmente foram mostrando para você, né, o lado bom, assim, né, de querer fazer esse curso. E eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente sempre incentivar a criança ou o adolescente a buscar a felicidade dele, assim, tipo, o que que ele quer, o que que ele gosta de fazer. E a gente trazer isso causa um estímulo muito grande e Uhum. um incentivo muito grande para ele continuar fazendo aquilo. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu tive muito um estímulo dos professores e dos diretores de continuar querendo ser professora e pesquisando sobre isso e tendo debate sobre isso. E eu conheci a faculdade que eu estudo hoje junto com a diretora da escola, então, tipo, foi uma coisa muito legal. Nossa, imagino, né? Eu lembro quando você falou que quis entrar em pedagogia, eu falei, meu, é muito seu perfil. Você sempre quis fazer esse curso e, nossa, parabéns. Fico feliz, realmente. Tem mais alguma coisa que você queira apontar? Quando eu falei sobre mudar o mundo, né, que a educação, o professor não é valorizado no Uhum. país que a gente vive, no governo que a gente vive, uma coisa que me transformou muito quando eu entrei na faculdade foi eu ter entrado para um movimento estudantil, que é uma coisa muito legal, que isso acontece em escolas maiores também, né, de grêmio e Uhum. de chapas e tudo mais, e que às vezes desde alunos do ensino médio estão nessa luta por uma educação melhor e tudo mais. Eu entrei para o diretório acadêmico da minha faculdade, que é completamente recente. Então é uma coisa muito legal, que ainda soma mais na minha formação como professora de lutar por uma educação de qualidade. A minha faculdade incentiva muito a gente ir para a escola pública, porque é lá que está precisando de gente boa, é lá que está precisando de gente que traga repertório, que incentive e Uhum. que dê uma luz na vida daqueles alunos, né? Sim. Educação é um tema muito extenso, né? Tem muito, muito o que se falar, mas realmente, mesmo sendo ou não
uma área valorizada ou não por alguns, realmente é uma área muito importante, porque todos os cargos que a gente vê, todo mundo já teve um professor, então realmente é algo necessário, né, ser valorizado. Uhum. Então, E você tinha me perguntado um pouco antes da gente conversar sobre as outras áreas que o pedagogo pode trabalhar sem sim. ser a educação infantil e o ensino fundamental. A gente tem, como eu falei, eu tenho estágio em todos os semestres do meu curso, e no terceiro ano, até onde eu sei, que eu ainda não fiz o terceiro ano, a gente tem estágios em EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que são Uhum. pessoas que por algum motivo abandonaram a escola ou não tiveram a oportunidade de estudar. Então, você tem muita evasão, principalmente no ensino fundamental, né? Naquele meio do Sim. ensino fundamental. Então, as turmas de EJA do ensino fundamental 2 e do médio são mais cheias, porque são pessoas que não continuaram, que só sabiam o básico de ler, escrever e Uhum. fazer conta, mas que não terminaram e depois de um tempo quiseram voltar para a escola. Mas também tem pessoas que não tiveram a oportunidade nem de ser alfabetizadas na Sim. idade escolar. Então, o pedagogo também pode trabalhar nisso. Você tem a parte de gestão da escola, de gestão de políticas educacionais, a parte administrativa da escola, Uhum. você pode trabalhar também. Com educação inclusiva, que é a educação de. A educação inclusiva diz respeito a pessoas com deficiências visuais, auditivas, físicas ou intelectuais, Uhum. que você é recomendado que você tenha uma especialização para trabalhar com isso, mas a gente aprende um pouco sobre isso também. E eu fiz alguns paralelos, assim, né, fora da faculdade, com temas que eu tenho interesse, que é competências socioemocionais. Eu faço um curso online sobre isso, que é você incentivar a criança a trabalhar as emoções dela. Sim. Você incentivar a criança a aprender a lidar com as próprias emoções e como que isso pode melhorar muito a vida dela e os resultados, Uhum. não só dentro da escola, mas os resultados futuros dela. E eu, pessoalmente, tenho o plano de, depois que eu me formar em pedagogia, eu quero fazer uma pós em arte-terapia, porque muita gente fala para mim que eu devia ser psicóloga, só que eu nunca quis ser psicóloga. Porque eu acho que não combina muito comigo, tipo, eu gosto de conversar, de ajudar as pessoas, mas Uhum. a arte-terapia são as práticas artísticas como terapia, né? Como ajuda. Então pode ser usado dentro da sala de aula, porque como eu falei, eu tenho aula, Sim. eu tive matéria de artes também, então eu posso unir o útil ao Dialoga agradável, muito, né? E é uma né? coisa muito legal. Dialoga muito, né? Então, nossa, é muito interessante, né? Você pode dar aula desde criança para jovens, para adultos. Então, você realmente pode trabalhar com todas as faixas etárias, até com estrangeiros, dependendo, dá para você trabalhar, porque tem gente que quer aprender português também. Então, tem um mercado gigantesco, assim, que você pode alcançar, né? Sim, tem pedagogos que trabalham com adultos nesse sentido, né? De imigrantes e refugiados e estrangeiros que vieram para o Brasil e querem aprender a nossa língua. Uhum. E eu estou capacitada para dar aula em vários, eu vou ser capacitada para dar aula em vários lugares. E tem muito mais. Dá para trabalhar com crianças que estão internadas e dá para trabalhar em Uhum. ONG. É uma área muito, Muito muito ampla. vasta, assim. Nossa, então tem muita coisa. Porque a gente falou da educação inclusiva, né? Ah, não, não lembro, mas tem uma lei, né, que era sobre ensino de Libras, né? Tem algumas faculdades que já cobram o ensino de Libras para alguns especialistas, tipo psicólogo, Uhum. eu acho que até professores, mas ainda é um assunto muito recente no Brasil, né? A gente vê, eu estudei sobre Libras na faculdade um pouco, né, no meu curso, que era uma matéria que eu tinha pego na FAP, e realmente quando eu estudei sobre isso, eu fiquei bem surpreso, porque realmente poucas crianças estão dentro da escola, não porque elas não querem, mas é porque não tem uma Uhum. educação que consegue atender o que ela necessita. Tipo, poucas pessoas falam Libras, sabe? Poucas pessoas entendem Libras. Então, você ensinar para uma criança e precisa ter não só um professor, mas precisa ter uma outra pessoa que possa auxiliar também, né, no ensino. Então, ainda no Brasil, a Sim, educação. o
O pedagogo que trabalha com educação inclusiva, ele está capacitado para lidar com isso, para fazer esse acompanhamento Uhum. com essa criança ou com uma turma de crianças, é, uma turma de inclusão, né? E assim, a gente tem uma lei no Brasil que garante educação de qualidade para literalmente todos, independente de deficiências, de classe social, e enfim. Mas infelizmente, às vezes, muitas pessoas surdas, por exemplo, elas às vezes não encontram espaços dentro de muitas escolas para estudar porque a escola não está pronta para receber uma criança. Só que Sim. ela tem que receber. Então, é, a minha faculdade é especializada em formação de professores, então a gente tem uma matéria de Libras também. Eu tenho amigos que já entraram, que já tinham feito curso de Libras, então que já estão capacitados para isso. Então, eu acho que é muito importante a gente estar preparado para essas situações. Sim. Como ser humano também, né? Não só como educador, mas isso vai ser importante para minha formação pessoal também. Sim, e também um outro assunto, eu não sei se envolve um pouco a sua área, é primeiros socorros, né? Tem algumas faculdades que até ensinam, cursos que ensinam, né? Tipo, A minha, assim, primeiros socorros naquele sentido de pequenos acidentes, a gente não aprende uhum, realmente sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai dando um jeito, né? Porque, sim, assim, saber o que fazer numa situação emergencial, né? A criança se machuca, a gente tem que ter alguma ideia do que a gente pode fazer, né? sim, verdade. É muita coisa, né, que tem. Não é só ensinar, mas, como você falou, tem educação inclusiva, tem que saber se adaptar ao público que você vai atender, também primeiros socorros. Então, tem várias coisas que um professor, um pedagogo, ele pode enfrentar ao longo da carreira, né? Uhum. E outra coisa que você falou que eu achei interessante foi a parte da psicologia, né? Todo mundo é meio que, quando pensa no pedagogo, imagina também o cargo, né, de psicólogo, né? E poucas pessoas as, tem pessoas que fazem as duas graduações também, né? Uma coisa que acontecia muito, e que ainda acontece, na verdade, é que eu acho que na nossa época, quando a gente estava na educação infantil, talvez tivessem algumas Uhum. professoras que a gente conheceu que eram psicólogas e não pedagogas. Sim, A gente encontra muito psicólogo dando aula para criança, muito psicólogo trabalhando dentro de escola, e que depois de um tempo ele foi obrigado a ter essa formação como pedagogo, sim, para ele ter essa licença para ele continuar atuando e depois, quem sabe, poder atuar com outras idades, né? E essas duas áreas dialogam muito, tanto que eu tenho, como eu falei para você algumas vezes, eu tenho matérias que dialogam muito com psicologia, na parte de desenvolvimento e na parte de como a criança aprende, né? uhum, E a gente pode ter uma especialização em psicopedagogia, que sim, é como que a gente pode fazer essa intervenção é, dentro da escola, né? O psicopedagogo pode trabalhar tanto dentro quanto em clínica, né? sim, Como que ele pode fazer esse acompanhamento com uma criança que está passando por uma situação difícil e ele tem esse fundamento teórico da psicologia também. sim. Então, Então pra a você gente ver como é. tem muita gente que tem essas duas formações, mas tem Uhum, gente que pode ser psicólogo e psicopedagogo ou pedagogo e psicopedagogo. sim. Pra você ver como é ampla a área, né? Que nem. Você não tem Uhum. só tudo isso que a gente falou anteriormente, também tem a parte da psicologia também, né? O professor também tem que ter esse preparo mental também, né? Tanto para ele próprio, mas quanto para o aluno. Então, Uhum. que nem você falou, você tem matéria de psicologia na sua grade, mas você não é uma especialista, você não é uma psicóloga. Você tem para saber lidar com alguns aspectos da educação, né? Mas psicologia raiz mesmo, não, né? São áreas É, completamente diferentes. Dialogam, mas não são a mesma coisa. eu não vou ter um CRP, né? Mas eu vou ter Uhum. algum fundamento para entender quando uma criança estiver passando por alguma situação difícil ou mesmo para entender como é que como eu falei, como aquela criança aprende, né? Sim, verdade. Tem mais alguma coisa que queira falar? Eu acho que não, eu acho que eu falei
tudo que é importante falar sobre a minha área, assim. Obrigado pela participação no meu canal. Foi uma honra falar sobre a sua área, né, sobre o seu campus de exerção. Muito obrigado pela participação e será bem-vinda nos próximos vídeos. Eu espero. Tchau!